Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 23 de agosto de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 9, que ela tem como título Vivendo a Lei. Que é essa lição aqui, meus amigos, Vivendo a Lei. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, nós falaremos sobre as 10 promessas de Deus ao povo de Israel, que refletem o decálogo, né? E a lição da Escola Sabatina desta semana, ela está baseada nos livros de Êxodo, capítulo 20 e 21, 22, 23, e Mateus capítulo 5, Romanos capítulo 12, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 6 e o livro de 2 Timóteo capítulo 4. E na abertura da lição dessa semana, que é Vivendo a Lei, nós observamos esse desenho aqui, meus amigos, ó, tá vendo aí, ó? Esse desenho aí, onde aqui embaixo, né, estão os israelitas acampados, né, com suas barracas, todas elas assim bem organizadas ali ao pé da montanha, né, do Monte Sinai, e eles estavam ali aguardando o contato, né, o relacionamento que eles teriam com Deus, que foi através de Moisés que avisou a eles. E quando Deus assenta na montanha, né, acontecendo algo assim sobrenatural, onde a montanha começou a fumegar, né? A montanha começou a ter assim trovões, relâmpagos, né? Porque na realidade era o momento em que Deus estava fazendo a aliança com o povo de Israel. E isso que nós vemos aqui, que está todo aqui assim, né? É o momento em que Deus vai entregar as tábuas dos 10 mandamentos, e a montanha está coberta assim de glória, né? E quando o Criador se assenta naquele monte para falar com Moisés, né, e com o povo, para entregar-lhes as 2 tábuas da lei, ali houve trovões, relâmpagos, né, e tudo estremecia, e que o povo ficou assim bastante assustado, né? Veja o que diz aqui em Êxodo, 20, versículos 18 até 19. Olha que diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou assim de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Veja, né? Imagine você estar assim num lugar, e eis que Deus aparece, só a glória de Deus e os trovões e os relâmpagos já é um fato para assustar qualquer pessoa, né? E o povo de Israel sabia que Deus iria se apresentar naquela montanha, né?
E eles acabaram sim se assustando com todo o procedimento de aquele algo sobrenatural acontecendo ali. E assim, viver assim em temor e conformidade com os mandamentos do Senhor, na Bíblia ele é narrado assim como uma caminhada do cristão, obedecendo os estatutos e leis de Deus, observando com alegria. E é por isso que Deus estava dando naquele momento para o povo de Israel os mandamentos, para que eles pudessem ter um relacionamento feliz e alegre com o Senhor, né? E justamente nesse momento, né, é que inicia-se um contrato, uma aliança com Deus. Ali era o momento da afirmação, da assinatura do contrato. E além da lei moral, também conhecida como Decálogo, ou as 10 promessas de Deus, que são tradicionalmente chamadas de 10 mandamentos, o Senhor também deu a Moisés o Mishpatim, que são literalmente juízos, né, que são chamados de juízos, traduzidos como ordenanças e regras de Deus ou regulamentos de Deus. E foram esses estatutos que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai, diante assim de fenômenos sobrenaturais, trovões, relâmpagos, para mostrar ao povo de Israel o seu poder e a importância dessa aliança feita ali naquele momento. E pensando nisto, sobre esse assunto, o responsável da lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, que realmente devemos estar atentos. Olha o que diz: então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel, vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos 22 e 23. Aqui, sob forte tensão, os israelitas permaneciam ao pé do Monte Sinai, enquanto o Sinai fumegava, assim, como mostrei ali, né, nessa figura de abertura da lição, onde tudo tremia, né, e iluminava, e a montanha fumegava, assim. Os corações daquele povo foram tomados, assim, do povo de Israel, foram tomados por grande temor. Pelo menos aqui nesse momento eles ficaram assim. E do alto eles ouviram soar as palavras de Deus como texto para memorizar, a voz do Senhor como som de trovões. Ou seja, era Moisés já na montanha, conversando com Deus, e em pé no Monte Sinai, embaixo na montanha, o povo ouvia a voz de Deus como um trovão, né? E assim, ao abrir o seu discurso, né, com o decálogo, o Senhor declarou o que seria a constituição de uma nação eleita, no caso Israel, e essas recomendações que Deus exigiria e não toleraria a idolatria, a adoração a deuses falsos. Deus queria que Israel fosse uma nação totalmente diferente das nações vizinhas, uma nação fiel a Ele, e em que os israelitas vivessem sim, em uma comunidade de fé sob a liderança e autoridade dele. E assim todos estariam sujeitos a obedecerem a sua lei, os seus mandamentos ou estatutos. E ele, Deus, que escolhia assim, os juízos nomeados para administrar a sua lei. E os sacerdotes deveriam ensinar os mandamentos para todas as famílias. E para isto os pais também tinham uma responsabilidade fundamental, um papel grandioso, de aplicar diariamente para seus filhos. O soberano tutor do universo, Deus,
ele precisava educar seu filho instável, que era Israel, porque por muitos anos o povo havia esquecido as palavras do Senhor e até o jugo da escravidão, e tornou-se cada vez mais incrédulo, né? Buscando outros deuses, unindo-se à idolatria ali do Egito que eles pegaram deles. Eles se apegaram aos costumes pagãos. E em qualquer cultura, as leis revelam os ideais, né, os objetivos e o caráter do legislador, que no caso é Deus. Como, por exemplo, quando os israelitas estavam no Egito, o faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. E esta atitude revela que ele pertence ao maligno. Ele estava mostrando a quem ele pertencia. Porém, a maldade e a hostilidade do faraó e a pesada mão desses algozes, seus empregados, né, fizeram com que os hebreus se aproximassem cada vez mais de Deus e dessem ouvido às suas palavras. E a lei que havia esquecido foi introduzida pelo Deus que libertou eles lá do Egito. E a lei da liberdade, como o próprio Tiago, capítulo 2, versículo 12, ele diz a lei da liberdade. E ali inaugurou o surgimento do Estado, né, de Israel, um símbolo da eterna aliança do Senhor com todas as pessoas, que ele mantém até hoje, porque hoje nós somos o Israel espiritual, porque o Israel mesmo, a nação Israel que Deus criou, não existe mais. Que hoje existe é o Israel espiritual, onde existem várias nações que aceitam a Jesus como o Salvador e Senhor. E Deus expandiu e explicou as 10 promessas ou as 10 palavras ao seu povo nesse código da aliança. E nessa semana nós abordaremos a lição Vivendo a Lei, onde nós comentaremos diariamente com detalhes sobre o decálogo e outros assuntos como, primeiro, no Sinai, com a entrada da lei, Deus estabelece a base para ensinar o seu povo. Mas quais regulamentos específicos foram dados a respeito dos escravos hebreus, de homicidas e aqueles que fizeram lesões corporais? O que acontecia dentro do povo hebreu para essas pessoas? Nós estaremos comentando durante essa semana com detalhes, que está lá em Êxodo capítulo 21, versículos 1 até 32. O segundo assunto é, em sua misericórdia e bondade e amor, Deus ensinou os juízes a lidar com todas as pessoas em situações relacionadas aos direitos de propriedade, e foram assim criadas leis. Mas quais foram os tratativos nessa lei e que de maneira elas foram aplicadas ao povo de Israel? Nós saberemos com estudos diários na semana, que está lá em Êxodo capítulo 22, versículos 16 até 31, e Êxodo 23, versículos 1 até 9. O terceiro assunto é: quais métodos Deus desejava usar para conquistar a terra prometida? Saberemos com estudos diários, que está lá em Êxodo capítulo 23, versículos 20 até 33, onde nós obteremos a resposta sobre isto. Ponto 4. No Sermão do Monte, Jesus citou o texto do Antigo Testamento e ele comenta sobre a lei do olho por olho. Mas como Jesus interpretou a lei olho por olho e dente por dente, e como nós devemos aplicá-la nos dias de hoje, nós saberemos em estudos na semana, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 até 48. O quinto assunto é que
Até que o Senhor trouxesse a justiça eterna, era dever dos juízes do antigo Israel implementar a lei. E Jesus diz: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas que promessas nós encontramos na Bíblia a esse respeito? Nós discutiremos e estudaremos nesta semana com bastante detalhes e aprofundados sobre isto, que está lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35 e Romanos capítulo 12, versículos 19. Será um estudo assim maravilhoso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe alguém que possa levar a salvação. Não existe alguém para resolver os seus problemas se não for Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente de Deus algo tremendo e maravilhoso que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, porque ele, Jesus, disse os sinais da sua segunda vinda, que está lá em Mateus 24, Lucas 21, e ao voltar Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você poderá abraçar seus entes queridos. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa de confraternização. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.